Fala, fala, fala. Este é o podcast Evolucionismo. Que não sei nem o número, cara. Esse pode ser um dos... Sei lá. Pode ser não, esse é o mais importante e o mais difícil que eu já fiz até agora, com toda certeza. Eu passei um tempo aí sem gravar, muito por vagabundagem, mas também porque meu celular bugou e aí eu não consegui gravar. Enfim. Aí eu sei que... Enfim, cara. Enfim, eu tô... Hoje é dia 2 ou é 3? 2 de julho de 2025. E é talvez um dos dias mais difíceis da minha vida. Certamente. Eu tô aqui gravando isso há 2 horas da tarde. E não morreu ninguém. Pelo menos até agora. Se é que realmente tem alguém que ouve esse programa aqui, cara. Enfim. A questão toda é... Fudeu, bicho. Fudeu muito. Fudeu de uma maneira que realmente eu... Ontem e hoje eu cogitei seriamente em churrascar. Seriamente, cara. Só que depois fiz toda a matemática e disse, cara, não compensa. Por quê? O que aconteceu? Se você vê aí, acompanha os programas desde o primeiro, vai acompanhar todo o arco de que eu saí da loja dos meus pais, tudo e tal. De que eu fiz os shows e tudo, eu abri minha agência, o dia que eu tava com o CNPJ da minha agência no final do ano passado. E tudo isso trabalhando em casa, né? Entre aspas. Só que logo nos primeiros meses eu vi que eu não estava tendo resultado, que eu não estava tendo o foco, a disciplina, o direcionamento. E não estava tendo retorno. Beleza. Só gastando, acabou o dinheiro. Que era pouquíssimo. Acho que eu tinha 300 reais guardados, se eu não me engano. Por quê? Porque eu realmente fui pego de calça curta. Quando eu saí da loja dos meus pais, não foi quanto eu estava planejando. Aí nisso, eu disse, beleza, pelo menos eu não tô devendo. Isso no ano passado. Aí, quando foi abril, tava tudo certo. Tava com dinheiro sobrando, tudo. Assim, não é que tava dinheiro sobrando, mas eu tava com dinheiro. Sei lá, uns 400 reais de caixa. E com cartão de crédito de 5 mil reais que eu tinha. Aí, beleza. Nisso tudo, deu abril. Esse era o segundo mês que eu tava aqui. Eu já tava desesperado pra ter o dinheiro ali.
para ter o dinheiro de minimamente, né, de sobreviver. E eu tinha feito vários shows já. Eu já vinha fazendo vários shows desde o ano passado, ano retrasado. Aí nisso, eu em abril, beleza, em abril. Aí eu fiz uns 4 ou 5 shows. Foi mais. Uns 6 shows. E o cara não me pagava. O cara não me pagava de jeito nenhum. Só que aí também não ficava nessa. Eu não queria chegar e dizer, aos meus pais, dizer, caralho, me fudi aqui, eu tenho dinheiro pra receber e não recebi. Principalmente tudo muito por causa do orgulho, cara. Mas eu me entendo e eu entendo os dois lados. O lado ativo de querer não fazer tudo isso aí e o outro lado também de que é orgulho e tudo. Mas eu sei que o cara foi me pagar, acho que em agosto. E aí nisso, todos os meses eu fui colocando pra frente. Colocando pra frente. Aí uma conta de R$ 1.000 virou R$ 4.000. Aí beleza, ele me pagou. Só que aí, o que ele me pagou já não dava pra pagar mais a mensalidade do cartão. E aí, caralho. Aí eu fiquei me batendo, sempre pagando cartão com cartão. E aí eu sempre tinha show, mas o ano passado entrou um dinheiro razoável, cara. Esse descompasso do começo do ano me fudeu completamente meu ano. E aí eu entrei em desespero e aí eu comia. Pedindo pizza atrás de pizza e tudo. Aí nesse meio tempo, quase começa a namorar com uma figura. Mais ou menos um ano atrás. E aí não deu nada, obviamente. Aí eu disse, que se foda também. Aí foda-se. Aí eu me afundei 100%. É tanto que de lá pra cá eu não empurrei ninguém mais e nem, sinceramente, nem tinha como. Eu tô gravando isso aqui já depois de São João. O que passou de São João é que eu sou um cara muito bonito, cara. Isso aí é inegável. Mas tem uma coisa que é muito significante. Eu jogo volta e meia aquele joguinho New Star Soccer, que é o joguinho de futebol, que você é um jogador de futebol. E aí você tem a vida toda, você tem o status como técnico, com a equipe, e aí tem lá a aba namorada. Aí volta e meia aparece a mensagem quando você está no começo de carreira. Uma mulher se sentiu atraída por você, mas o seu estilo de vida não é suficiente para que ela possa namorar com você. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, toma no cu. É exatamente isso aí, bicho. É exatamente essa parada aí. E foi isso aí no São João. No São João eu tava tão. Caralho, eu tava na vibe tão satânica, cara. Tão desgraçada. Que. Puta merda. Puta merda.
Eu não sabia nem por onde começar. E eu só fui realmente porque minha irmã estava lá, e é tanto que eu nem fui no terceiro dia lá na cidade dos meus pais. E aí na cidade daqui, que eu moro, eu fui no primeiro dia, e no segundo e no terceiro. Mas no terceiro eu não fui, ou eu fui simplesmente na empurrança. Só que no segundo dia, assim, todos esses dias aí eu tive sinais de escolha. Todos esses dias. E aí, em um desses dias, tinha uma menina que era muito bonita, cara. Muito bonita. E ela tava muito me dando mole. Mas muito, 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 muito. Não era pouca coisa. E aí eu fui obrigado a chegar nela. E eu cheguei nela. Chamei pra dançar e o diabo, aí eu comecei a conversar. E beleza, depois disso, aí... Isso foi semana passada. Peguei o número dela, acabou que nem peguei ela na festa, porque ela disse, tô com meus pais e o Satanás e foda-se. Aí peguei o número dela. Linda, linda, linda demais a menina. Do jeito que eu gosto. Magrinha, pequena. É bem feminina. Aí, beleza. Peguei, comecei a conversar e tudo e tal. A conversa até tava fluindo. Mas, na verdade, eu tava conversando mesmo só com uma questão mesmo meio masturbatória. Porque eu sabia que não tinha a mínima possibilidade, cara. Eu literalmente hoje eu tenho R$ 1,75 em moedas. E, tirando isso, eu tenho que tirar do meu cu R$ 730 daqui até 5 dias. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei como Satanás eu vou fazer isso, cara. Eu não sei, cara. Eu já dei um indício pra mãe, porque ela mandou mensagem hoje. Não, o pai me ligou ontem. Era 10 horas da noite, eu tava dormindo. Aí, mãe mandou mensagem hoje que... Não, só perguntei se era alguma coisa. 10 horas da noite, sei que tinha acontecido algum caralho. E nisso, eu... Ela perguntou como tava e tudo e tal. Eu tava tão já na merda. Eu disse... Eu, assim, meio que eu dei o indício de que tinha dado merda. Que os últimos 2 meses eu tinha me fudido. E que tinha dado merda. Por mais que eu estivesse buscando clientes, que de fato eu tô, não tava achando e não dava mais tempo. Não disse que não dava mais tempo, mas... Enfim, ela mandou um monte de mensagem e ainda não respondi porque eu tô pensando o que é que eu faço. E aí até cheguei pra ela e falei que se quisesse, eu voltaria pra loja. E aí por um momento eu me arrependi de falar isso, por outro momento eu não, enfim. Mas a questão toda é dessa semana em diante. Não tem como ser igual à vida. Nem que eu queira. Nem que eu me esforce pra que seja igual. Aí a jovem não me respondeu mesmo. Mandei um caralho aqui e ela não... Enfim, foda-se, mas de fato não importa. De fato não importa. É só mesmo a buceta. Deixa o celular quieto antes que ele desligue de novo. Enfim, bicho, aí eu falei a mãe, caralho. Esses últimos 2 meses, esse ano inteiro eu não tive show praticamente nenhum. Esse ano inteiro praticamente não tive eu tive clientes, tudo. Mas muito muito giratórios. Aí nisso, me fudi, cara. Eu me fudi. E o pior do pensamento era
era sempre a puta que pariu, era aquela velha parábola do filho pródigo. Era a parábola do filho pródigo, de que sai e aí vai viver a esbórnia. E eu nem vivi o esbórnia nenhuma. Sinceramente, eu saí com todas, com a melhor intenção do planeta. Mas de boas intenções o Satanás está lustrando a pica. E várias vezes eu tinha inúmeros déjà vus de que eu me via acontecendo tudo isso que aconteceu. Acabou acontecendo. A inatividade. O que me fudeu não foi a inatividade, foi a falta de uma direção, assim, ó. Fazer isso aqui. Isso, só isso aqui. Foda-se, não vai olhar pro lado. Fazer isso. E, bicho, sinceramente, como eu disse no começo do vídeo aqui, ontem mesmo, meio-dia, perto de meio-dia, eu fui na loja da minha tia pra imprimir as coisas que ela pediu. E aí nisso, eu fui e chegou o um momento que realmente caiu a ficha. E outra coisa, eu tava tomando termogênico já há tempos. Servia como uma espécie de estimulante. Sempre que eu tava numa vibe péssima, eu sempre tomava de manhã e meio-dia. E ontem acabou o termogênico. Acabou o termogênico. Antes de ontem, na verdade. Então nem ontem, nem hoje. E pra ser sincero, eu não tô sentindo muita diferença, não. Só que antes tinha aquela impulsividade ali no momento que tomava e tudo, ficava meio ereto ali, mas sempre tinha, era como você tomar um café. Não fazia tanta diferença tomar um copo grande de café. Ai, eu sei que eu chegou o São João lá da cidade dos meus pais. Aí eu fui pra lá. O ano passado, quando chegou o São João, minha mãe pediu pra eu ficar lá pra ajudar no dia da festa, que tem movimento e o diabo. Aí eu disse que eu não ia porque eu tinha coisa pra fazer aqui. E não fui. Então, o ano passado eu fiquei muito no orgulho de querer me provar e sempre no medo de querer, de poder falhar e eles mijarem em mim, apontar o dedo, porque já aconteceu antes. E bicho, o ano passado não, ano 2023, eu voltei pra lá em junho. E nisso tudo, eu acabei perdendo o fio da meada. E muito por causa do término com a segunda ex que eu tive. Não, na verdade não. Não, eu tô confundindo. Assim, olha só. Eu voltei pra lá e aí eu resolvi ir pra faculdade, diabo. Aí quando eu fui pra faculdade,
Eu a loja não estava rendendo, não estava rendendo. E aí nisso tudo eu simplesmente dropei da faculdade, né? Tranquei a faculdade. E isso você veja, meus pais que pagavam R$ 300 todo mês. Fazer administração, puta merda. E eu ia pra faculdade simplesmente pra comer mulher, cara. Essa era a verdade. E o, o bicho musical que tem dentro de mim, que tinha. Às vezes eu fico pensando, será que realmente isso não é uma porra de uma maldição? Porque eu tenho talento, beleza, tudo isso. Mas eu não consigo monetizar isso de uma maneira que eu possa viver. E eu nunca cheguei também a botar as bolas pra fora e querer de fato fazer isso. Desligar essa internet do caralho aqui, vai tomar no cu. Foda-se. E aí eu ficava nessa, bicho. E outra coisa, o que mais matava era ter as festas. E tendo as festas, as pessoas gostarem muito e aí ficar nessa, caralho, será, bicho, será? E aí chegava o São João e dizia, meu Deus, cara, eu queria tanto estar ali em cima daquele palco. E na verdade, será que eu queria mesmo, bicho? Será que eu queria mesmo? Eu não sei, bicho. Eu não sei se eu queria realmente. Não sei. Eu queria ter aquele momento ali do palco e tudo. Mas e o pós, o pensamento, a mente, tudo isso, tudo isso. Eu não sei, cara. Por isso que eu digo. Ah, assim, por isso que também, olha só. Eu sei, cara. Eu sei que eu fudi completamente minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu, eu tenho uma coisa a me orgulhar. Eu não tenho medo de pular do barco e fazer alguma coisa que eu tenho o pensamento de que possa dar certo. Mas quando não dá certo também, isso cai tudo na minha bunda. Ai, ai, o dilema é esse, cara. O dilema é esse. Eu tenho. Hoje é quarta-feira, já de tarde praticamente, já acabou o dia. Eu tenho quinta e sexta para fazer R$ 700. E a realidade é que não tem como fazer. Ué, cada loucura. Enfim, bicho, a verdade é que não tem como. Não tem como. E aí, nesse pensamento de saber, poderia ter como. Poderia ter como se por acaso eu já tivesse no fluxo. Mas não, caralho, esse São João me fudeu demais, doidão. Me fudeu demais. Porque, puta merda, bicho. Eu fui pra casa dos meus pais dia 10 mais ou menos. Aí nisso, dia. Eu passei lá a semana toda. Deixa eu ver, eu vou fazer exatamente aqui o que eu vi. Eu não vou falar exatamente o que eu fiz. Eu fui pra lá dia 11. Fui pra lá dia 11. Ou seja, tinha uma, duas,
3 semanas, querendo ou não ainda. Daria? Até que daria, cara. Mas aí em seguida, ó, o que me fudeu na verdade. Foda-se, cara. Caralho. Ah, que se foda, bicho. Pra puta que pariu. Enfim, eu sei que me fudi, cara. Me fudi. Não, não foi dia 11, não. Ah, foda-se. Eu sei que eu fui na outra semana, se não me engano. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Foi dia 11 mesmo. Teve o dia dos namorados lá. Só que foi feriado lá também. Então, caralho, bicho. Tomei no cu. Só que ao mesmo tempo, olha só. Olha só. Esse período todo ele me fez aprender uma coisa. O quão difícil é você viver. Você viver. Não posso dizer. Você viver do zero, cara. Do zero. Quão difícil é você ter que tirar dinheiro da sua bunda. E aí agora eu posso chegar aqui e dizer, cara, talvez tudo isso aqui tenha sido um aprendizado muito grande para eu realmente voltar para a loja dos meus pais e fazer aquilo dar certo. Porque eles têm possibilidade e além de tudo eles também estão tendo um momento difícil porque eles resolveram construir tudo. E aí estão tendo muita dificuldade lá. Eu sei que não tem outra opção. Eu teria a opção de que chegar e falar com minha tia para eu trabalhar lá. Mas aí seria mais tempo perdido. Beleza, eu ia ganhar aí 6 meses de salário mínimo. Mas e aí? E aí a outra possibilidade, caralho, bicho, é voltar pra loja e vai ter uma loja que é pra eu tomar conta. Só que aí eu vou pagar com a seguinte coisa. Eu vou pagar com a minha. Não é. A interpretação é a seguinte. Eu vou ter que dar o braço a torcer. De que eu fiz merda. E eu fiz merda. Eu fiz merda quando eu tinha que fazer as coisas e eu ia jogar Minecraft aqui. Tudo isso por causa de uma procrastinação. Que era fruto de fruto de uma falta de noção do que se deveria ser feito. Então, eu tenho 3 possibilidades hoje. A primeira é fingir que nada está acontecendo. E agora também nem tem como mais eu fingir tanto assim, porque eu já disse meio caminho da conversa para minha mãe. E a segunda é chegar e falar com eles para dizer toda a situação. Dizer toda a situação. Abrir realmente toda a situação. E aí, a terceira seria também abrir toda a situação, só que em vez de voltar para a loja, ir para a loja da minha tia. Vamos lá, bora fazer aqui a matemática aqui. Realmente eu quero. Hoje é quarta, né? Eu
vou fazer aqui a matemática para realmente terminar esse podcast com uma decisão tomada. Avaliando todos os prós e os contras. Eu ia fazer isso aqui ontem, mas acabou que eu tava tão mal. Aí eu comi e tudo, aí fiquei muito sonolento também. E ontem eu tava até pior do que eu tô hoje. Hoje eu tô mais numb. Mas eu tô com a clareza um pouco melhor hoje. Enfim. A primeira possibilidade. Fingir que nada tá acontecendo. E seguir. E aí, agir igual um psicopata aqui. E até mesmo flertando com golpes na internet. Pra conseguir... Brincadeira, cara. Não vou dar golpe em ninguém. Pelo amor de Deus. Enfim. Mas... de alguma maneira... conseguir esse dinheiro pela internet. E eu sempre estava oferecendo ou design, ou gestão de tráfego, ou... Cara, eu não ofereci gestão de tráfego nessa semana. Isso é verdade. Agora abri uma quarta possibilidade. Que é admitir tudo isso e continuar ainda buscando a solução. Enfim. Então a primeira possibilidade é essa. É a de você... De você o que, caralho? O que eu tô pensando aqui agora nesse negócio da gestão de tráfego. Blá, 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 blá. Enfim, a primeira possibilidade. Fingir que nada tá acontecendo. Bancar o durão, o picudo, mas tá morto por dentro e pensando em me matar. E sabendo que minha vida foi pro caralho. Ok. E aí, buscar cliente de algum caralho. E sendo design, como eu tava oferecendo, a chance é mínima. Mínima, mínima. Por exemplo, eu quase fechei R$200. Mas R$200 seria pouquíssimo. Não daria. Não daria. Aí, beleza. Segunda possibilidade. Chegar e conversar com meus pais. Conversar com meus pais e dizer toda a situação. Contar toda a história. Inclusive, se vacilar, eu posso fazer isso hoje. Enfim. Contar toda a história. E dizer, não, já disse, né? Eu disse que eu posso voltar. Eu disse a ela, eu posso voltar e eu vou fazendo aqui essas outras coisas aqui, horário vago.
porque não tá tendo retorno e eu tô perdendo tempo. E eles estão precisando de alguém. Essa é a questão. Eles estão precisando de alguém para reabrir a loja aqui, porque eles estão com o estoque alto. E realmente é o, entre aspas, a fome e a vontade de comer. E só realmente teria essa questão de admitir toda essa fudelância que eu fiz. Beleza. Os prós. Não, agora os prós da primeira possibilidade aqui, que eu não acabei esquecendo de falar. Os prós da primeira possibilidade é: eu ainda vou continuar em casa, entre aspas, trabalhando de casa. Eu ainda vou ter essa máscara de que eu não preciso de ninguém. Eu não vou ter que ter esse julgamento de todo mundo, principalmente dos meus pais, chegando e me dizendo que, assim, eu vou dizendo a realidade, né, bicho? A realidade, sinceramente. Dizendo a realidade. Aí, esse primeiro cenário, ele não tem não tem muito pró real. Não tem. Seria realmente só uma questão egóica de não dar o braço a torcer, de que errou, cara, deu merda. Deu merda e é isso. Aí, o segundo cenário é chegar meus pais e dizer toda a situação e pedir a eles uma ajuda para pagar essa conta aí e, e também já dizendo que já voltando para o comércio deles, né? O comércio daqui. Aí nisso, qual é o contra? Vou começar pelo contra. O contra é justamente o pós do outro. O contra é você julgado pela família inteira. Vai ter uma quebra de confiança, de certa forma, porque eu passei por tudo isso e eu não disse nada a eles. Mas ao mesmo tempo, o contra também é eu vou ter, entre aspas, que voltar à mesma rotina de antes. E depois de tanta coisa que eu passei aqui, cara, teve dias que eu acordei 3 horas, 4 horas da tarde, indo dormir 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque eu não conseguia. Eu queria estar com a rotina acordando cedinho todo dia. E como eu tô hoje eu acordo cedo e durmo cedo. É, eu acho que isso já não é um problema mais. Então, é neutro. Aí os prós seria a saída do papel da, da camada mais baixa possível da sociedade, que é extremamente pobre, e ascender automaticamente ao papel de empregador, entre aspas. Que eu voltaria a ser um gerente,
claro que sem a remuneração, que foi justamente por isso que eu saí, né? Eu não sei se eu gravei um podcast aqui falando por que eu saí. E o porquê eu saí era justamente, não tinha essa possibilidade de, eu não vi essa possibilidade de escalar, de fazer isso crescer. E também eu tinha muita dúvida de que fazendo isso crescer, eu ia me afastar do que eu poderia ser, que era a masturbação da música. Só que tudo isso que eu vivi até hoje, desse período que eu saí, que eu tinha essa vontade de viver da música e também de, de ter de ter de poder viver como um nômade digital. Eu eu bicho, hoje eu não tenho mais tanto essa a vontade, a verdade é que a vontade interna é ter uma renda boa, ter uma mulher bonita aí que eu possa ter uma família. Essa é a vontade. Ter o meu carro, ter uma casa. E nisso tudo eu posso ter, ajudando meus pais a fazer essa loja dar certo. Que o que mais tem é estoque. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, tem muita visão. O meu pai, ele, querendo ou não, ele é mais pessimista, mas também tem, ele não fica reclamando para trabalhar. Enfim, então o lado pró de tudo isso aí, de voltar, seria, de uma maneira ou de outra, resolver também um problema muito grande que foi essa saída da maneira que foi. E querendo ou não lavar minhas mãos para tudo que acontecia para ele, se estava tendo venda, se não tava, e o caralho. Enfim. Aí é, esse é o pró, né? Agora a terceira possibilidade é eu falar com meus pais e falar com minha tia. E aí, em vez de voltar para casa dos meus, ou para casa não, para a loja dos meus pais, eu voltar para a loja da minha tia e passar lá 6 meses. E depois disso, retomar, tentar novamente isso aqui. Qual é o pró? O pró é que eu vou ter o dinheiro certo, 100% certo. Ali, R$ 1.500 todo mês. Isso aí daria para pagar minha dívida. E, querendo ou não, traria uma estabilidade mínima. A outra coisa é, teria o dinheiro também. Só que aí o contra é, meus pais ainda vão continuar precisando de alguém. O contra é, minha tia é difícil de lidar, por mais que comigo ela não é assim, mas ela é uma pessoa difícil de lidar. Querendo ou não, ela também ainda vai querer que eu vá e volte para a loja dos meus pais. E
E é isso, bicho. E aí a quarta possibilidade, que de certa forma é a extensão da segunda, é eu chegar e falar tudo isso pra eles. E aí dizer que vou continuar ainda esse resto da semana tentando. Mas aí que segunda a gente pode voltar. Segunda em diante voltar pra loja. Não tem jeito, bicho. A melhor possibilidade é eu chegar aqui mais tarde e ligar pra eles. Ligar pros meus pais. E aí falar toda essa história. As coisas que são realmente verdade, que eu não tive o que fazer, e as cagadas que eu fiz. E é isso. É isso. Outra coisa, o CNPJ tá no meu nome, o CNPJ da loja deles. Aí como tava fechado, né? Voltou. Voltou. Eu peguei. Aí também já teria esse CNPJ aí pra lá. Aí deixaria misto. Enfim, bicho. Agora tem um contra também da loja que é o seguinte. Isso que eu tô passando aqui de fazer o pagamento de R$ 700, isso praticamente vai ter a cada 4 dias. Essa é a questão. Essa é a questão. E aí eu estaria ali. Eu não sei se eu conseguiria ter 1.500 por mês livre. Mas aí também eu teria toda a possibilidade, né, cara? Toda a possibilidade ali. Ai, cara. E outra coisa, aí agora tem uma verdade. Teria outro pró, que é a possibilidade de, nos momentos em que não tivesse cliente, eu estar ali com o computador aberto para, se por acaso eu conseguir um cliente da agência. E aí faria o paralelo. Isso muda tudo. Isso muda muito. É, bicho. Acho que a melhor possibilidade é a quarta. Não tem jeito. Não tem jeito, porque assim, sinceramente, isso aqui, essa é uma decisão que pode realmente mudar 100% da minha vida. Por quê? Se eu não pagar isso aí segunda, dívida de cartão de crédito, são R$ 5.000 que eu tenho que pagar até agora, até o final. Se eu não pagar isso, eu vou entrar numa bola de neve que vai virar R$ 30.000, R$ 50.000. Eu vou queimar a largada. Eu tenho 27 anos. Eu ainda consigo dar a volta por cima nessa possibilidade. E graças a Deus, bicho, eu acho que eu tenho muito mais a agradecer de ter essa possibilidade de ter um emprego que não é um emprego, do que realmente, imagina se eu não tivesse nem isso. Então, puta que pariu, bicho. Puta merda.
Então, é isso. E outra, não é que eu não gostasse de ficar na loja, não. Eu gostava, eu gosto de atender pessoas. Outra vantagem também, eu vou ter muita interatividade com as pessoas, consequentemente com mulheres, né? Loja de calçada. Tem muitas mulheres. Caralho, bicho. Só pensa em buceta. Vai tomar no cu. Ai, ai, ai. Realmente o melhor cenário é isso. Chegar mais tarde. Chegar mais tarde e dizer tudo isso. Contar. Dizer toda essa história. E bicho, assim, e se eu chegar e dizer? É foda, cara. Que, ó. A verdade, bicho, é falar a verdade. É falar a verdade. E. E dizer a verdade. Essa é a questão. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como passar ileso com toda essa situação. Não tem como. Então, não sei. Agora, beleza. Partindo aqui do pressuposto que eu vou ligar pra minha mãe e vou falar. O que é que eu vou falar? A verdade é a seguinte. É o que eu disse no começo. Saí da, eu saí da loja ano passado, mas eu não tinha, ainda não pensava em sair naquele momento. Eu pensei que ia ficar pelo menos até junho. Esse era o pensamento. Aí saí de vez, né? Eu tinha R$ 300 guardados. Aí pra isso, pra eu não me fuder já na largada, eu gastei o mínimo possível. Só comida, beleza, tudo. Só que eu tava tendo shows. Tava tendo shows. E. Ok. Só que aí lá pelas tantas, mais ou menos em maio do ano passado, uns 4 shows que tinha feito, acumulou. Ele não pagou. Ele não pagou e aí eu tive que me rebolar. E foi justamente no período onde eu tive que pagar. Isso foi verdade. Os R$ 500 da hospedagem. Tive que pagar os sites. E aí só nisso aí foi uns R$ 2.000 mais ou menos. 1.500 por aí. Aí de maio, não, de abril, ele foi me pagar em agosto.
Foi me pagar em agosto. Mais ou menos isso. Ainda pagou em 2 parcelas. Aí esses 1.500 que eu tava devendo no cartão viraram 3. Como as coisas que eu tinha, eu ia pagando. Fazia um show, pagava. Fazia um serviço aqui na agência, pagava. Aí ele me pagou. Quando ele veio me pagar, a parcela já estava mais alta do que o que ele me pagou. E aí, nisso tudo, eu fiz uma renegociação. Fiz a renegociação e é isso, cara. Mas, bicho, sinceramente, acho que essa parte, não, sinceramente, eu não, nem preciso falar. Eu posso dizer toda essa parte aí, mas falar que eu tenho esses, que é o que R$ 900 mais ou menos que tem que ser pago. E aí o restante não precisa ser dito. Eu tenho que resolver isso aí. Não posso falar toda essa história. Que teve de fato atraso, tudo. E consegui pagar boa parte. Mas é isso, cara. É isso. Tem jeito, a melhor possibilidade é chegar mais tarde, ligar e falar. E aí, tancar. Ou é isso, ou é suicídio. É verdade. Essa é a verdade. Eu não vou mentir, não. Porque disso pra frente aqui não tem como. Chega um momento que não tem como mais sair. Que é inviável. Então, eu tinha até outra possibilidade também, que seria eu falar pra eu entrar na empresa do meu tio, construção. Segue mais ou menos a mesma dinâmica da minha tia. Eu ia ter o salário ali, mas ali até seria pior, porque realmente eu ia ter que viver para aquilo ali. O melhor combo para a resolução desse problema é eu voltar para a loja, porque eles precisam de mim e eu preciso disso. Preciso do dinheiro, eu preciso também da sensação de não ser um merda, cara. Que o que eu tenho aqui não é um emprego, não é um trabalho, não é uma empresa. Eu não sei nem o que é. É igual o Neymar. É o mito do Neymar hipotético. Então, basicamente, o mito da minha vida hipotética aqui. É isso, cara. É isso. Basicamente, eu vou ligar pra eles. Como eu já disse mesmo, mais cedo. Ali eu já abri a porta. Eu disse à mãe que, se ela quiser, eu volto. E de que aqui os últimos 2 meses foram uma porra, e foram uma porra. Na verdade, esse ano inteiro foi uma porra. E que
Se quisesse voltava e tudo e tal. Ela falou que... Não falou nem que sim, nem que não. Mas ela já tinha falado antes da gente reabrir lá. Ai, caralho. Acho que de todo esse podcast que eu tiro aqui, eu tenho que ter uma clareza que é a seguinte. Eu não tô na merda como eu imaginava antes, porque eu tenho possibilidades ainda. Só que essas possibilidades, elas vão custar todo esse ego, principalmente adolescente, que eu dizia que eu ia fazer e ia acontecer e tudo e tal. Enfim, né? É isto, é isto, é isto. Valeu, Etoski. Próximo episódio promete.